Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Carol Targino, você está no canal Elocrente. E no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico no meio cristão, o qual ainda não há um consenso nas suas respostas. Mas fica comigo nesse vídeo para você entender um pouquinho mais dessa questão. Então vem comigo. Blá, 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 blá. Para começar, hoje a gente vai tratar sobre fé. E tanto aquele que tem fé e aquele que não tem fé. Muitos cristãos já se depararam com esse tipo de pergunta: será que Deus existe mesmo? Se Deus existe, por que existe o sofrimento? E aí, se Deus não existisse, será que lá em 2019, faltando 2 minutos para o jogo acabar, o Flamengo teria vencido a Libertadores? Brincadeiras à parte, é óbvio que isso não responde à nossa pergunta, que tem mais cunho filosófico do que necessariamente bíblico. A gente precisa entender um ponto principal: quem é Deus? Geralmente, quando fazem essa pergunta sobre se Deus existe, por que existe o mal, por que existe o sofrimento, as pessoas tentam colocar um atributo, uma qualidade, uma característica a Deus que não existe, como Deus é um ser malvado. Essa ideia, ela não é nova. Ela vem de muito tempo atrás, e se você for pesquisar, você vai achar o Trilema de Epicuro, o qual esse filósofo grego, ele vai trazer esse questionamento. Se Deus existe, e se ele é bom? Se ele é todo-poderoso e ele sabe de todas as coisas, por que ele não acaba com o mal? Existem muitas formas de responder a esse trilema, e a forma a qual a gente vai se centrar nesta aula é para falar que Deus, ele criou o homem, criou os seres, os anjos, com uma coisa chamada livre-arbítrio. Então não é que Deus criou o mal, mas ele criou a possibilidade do mal existir. E criando essa possibilidade do mal existir, Deus, ele não é um ditador. Ele poderia estar lá no céu, todo descansado, e criar seres viventes, tanto anjos como seres humanos, somente para o amá-lo. Mas ele seria um Deus ou ele seria um ditador? Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis, ele vai colocá-lo ali no jardim junto com a sua mulher e vai falar: você pode comer de tudo, mas dessa árvore que está aqui no meio do jardim, dela não comerás, porque certamente morrerás. Deus deu ali uma ordem que poderia ser desobedecida. E tanto foi que assim Adão e Eva desobedeceram, e para essa desobediência, Deus já tinha um plano de salvação. Perceba, Deus não obrigou o homem a pecar e a comer do fruto e a desobedecê-lo, mas ele criou a possibilidade disso acontecer. Então Deus não criou o mal, mas há uma possibilidade logo, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, essa questão do ateísmo, de querer provar que Deus não existe porque o sofrimento existe, e Deus, sendo bom incondicionalmente, não deveria permitir que o sofrimento aconteça no mundo, no máximo vai provar que Deus é ruim, e não que Deus não existe. Então percebam que até mesmo na construção desse pensamento indagador sobre a existência de Deus, há um problema aí. E essa é uma questão que, óbvio, eu poderia falar muitas coisas e mesmo assim não convenceria todo mundo, a todos os públicos, mas para nós cristãos, a relevância se Deus existe ou não vai muito além de provas científicas, vai muito além de explicações filosóficas. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada fé. E a fé, como diz lá em Hebreu, não é a certeza daquilo que a gente vê, mas das coisas que se esperam. Então, para crer em Deus, eu não preciso de provas que ele existe, senão isso não seria fé. A fé, ela está muito além da racionalidade. A fé é uma coisa sobrenatural. Então, nós como cristãos devemos ter certeza da nossa fé. Óbvio, nós também precisamos saber responder às outras pessoas a esperança que nos motiva a frequentar uma igreja, a nos reunirmos em comunhão, a sermos fiéis ao Senhor. Mas nós também temos que ter certeza dessa fé que nos rege. E viver no mundo com tanto relativismo cultural
vai nos obrigar a ter certeza e dar respostas mais precisas, às vezes respostas para além da palavra de Deus, para pessoas que estão fora da fé. Eu lembro de uma experiência que eu tive na faculdade de letras, segunda semana de aula, e a primeira semana eu faltei porque era trote. Na segunda semana de aula, eu tive ali uma aula com o professor, a matéria era a interpretação de textos. E um dos textos que esse professor passou era o Evangelho de Mateus. Esse professor, ele era ateu. E ele queria discutir o que com o Evangelho de Mateus a calouros do curso de letras lá em 2014. Ele queria promover, óbvio, sua reflexão, sua visão ateísta sobre a religião cristã, mas ele falou uma frase que me chocou de tal maneira que eu saí correndo da universidade. Correndo mesmo, gente. Então ele começou a falar que a mãe de Jesus, Maria, teria sido estuprada pelo Espírito Santo porque não houve uma permissão explícita de Maria. E aquilo ali para mim foi tão chocante. Meu Deus, como é que esse homem abre a boca para falar um negócio desse? Primeira semana de aula, sabe? E aí eu saí correndo da universidade, peguei um ônibus, liguei para minha mãe, falei: mãe, eu nunca mais piso aqui nesse lugar, eu nunca mais volto para a UERJ. E a minha mãe, uma mulher sábia, falou: você vai voltar sim, você vai estudar a palavra de Deus, você vai estudar a Bíblia e vai refutar esse professor. Acontece que com essa experiência, eu que não estava muito firme na escola bíblica dominical da minha igreja na época, eu tinha 18 anos. Eu corri para a escola bíblica dominical. Eu precisava me apegar a esse ensinamento para poder responder aquelas indagações que aquele professor muito do malicioso propunha à classe. E aí, isso me fez me apegar ainda mais com o estudo bíblico. E essa é uma jornada tão interessante que hoje eu sou professora de escola bíblica dominical. E me formei. Essa matéria, eu não fiquei reprovada, eu consegui passar nessa matéria, botei minha cabeça no lugar. Mas nós, como cristãos, então você adolescente, jovem, adulto que está me assistindo, que está inserido num mundo que não é cristão, é um mundo que prega um relativismo, você vai se deparar com essas questões, tanto no ambiente acadêmico, como eu me deparei, como fora do ambiente acadêmico também. A gente não pode se assustar com esse tipo de pergunta, com essas indagações filosóficas, como eu me assustei com os meus 18 aninhos. Para a gente não ficar só nas minhas palavras, a Bíblia vai falar sobre esse tipo de homem que não crê em Deus. Lá no Salmo 14, a gente vai perceber o seguinte: a corrupção do pecador e sua redenção, desta vez eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. No versículo 1 do Salmo 14 vai falar o seguinte: diz o insensato no seu coração: não há Deus. A Bíblia mesmo fala que não crer na existência do Senhor é uma insensatez. Isso porque, apesar de tantos avanços científicos e muitos estudos de homens realmente acadêmicos, de homens que têm um aprofundamento nessas questões, tanto físicos, biólogos, a gente não tem uma comprovação expressa da origem da humanidade, da origem do universo. Tudo que nós temos são teorias. E essas teorias, elas podem ser refutadas por outros pesquisadores e outros pensadores. E nunca vai haver um veredito sobre como viemos para aqui, a origem desse universo. É óbvio que para o mundo acadêmico e científico, a teoria da criação, de que existe um autor para tudo isso, é uma teoria religiosa. Isso não vai ser dito em aulas de ciências nas escolas, isso não vai ser dito numa universidade. Mas nós, como cristãos e por termos fé,
temos que acreditar, tudo que está à nossa volta, a criação, revela a mão poderosa do Senhor. Tudo que está, você imagina tantas árvores frutíferas, você imagina a complexidade do ser humano, todas as suas células. Isso não é fruto do acaso, isso é fruto de uma mente, como diz a Bíblia, né? Quem conheceu a mente do Senhor? De uma mente complexa, que tem um plano perfeito para todos nós. Agora, saindo um pouquinho do ateísmo que nos cerca, e falando diretamente de cristão para cristão, muitas vezes a gente pode se deparar numa espécie de ateísmo. Em que sentido? Você vai para a igreja, você escuta o sermão do pastor, você até frequenta a escola bíblica dominical, você dá dízimo, mas você age como uma pessoa sem fé, porque você faz as coisas no automático. Você se acostumou a estar num ambiente religioso e o seu coração, na verdade, ele é igualzinho o coração de um descrente. Só que você resolveu vestir a roupa do evangélico, a roupa do crente, mas você não reconhece a soberania desse Deus. A falta de fé é um pecado. E a falta de fé nos afasta da beleza da santidade do Senhor. Devemos crer em Deus pelas evidências que o universo nos dá, que esse planeta nos dá. Nós devemos crer em Deus única e exclusivamente pelo que Ele é, pelo que Ele representa em nossa vida. Nós não devemos crer em Deus porque vivemos alguma coisa sobrenatural, porque nós experimentamos seus milagres. Essas evidências, elas devem servir para fortificar a fé e não para gerar em mim fé. A fé, ela tem que ser uma coisa genuína. Ela tem que ser uma coisa que vem de dentro. Então, cuidado, meu irmão. Às vezes você está no automático, frequentando um ambiente religioso, frequentando um ambiente cristão, mas sem se relacionar com esse Deus vivo, esse Deus que fala conosco através da sua palavra, fala conosco através da criação, fala conosco de inúmeras formas. Cuidado para você não cair num ateísmo sem perceber. Porque, como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que você não precise experimentar de evidências e comprovações. Porque, afinal de contas, vamos criar um ambiente hipotético. Digamos que não exista céu, não existe inferno. Tudo que nós pregamos e vivemos aqui foi só uma mera filosofia. Mas por causa dessa filosofia, eu procurei ser um bom cidadão. Procurei ser uma boa pessoa, uma boa filha, uma boa esposa. Eu procurei praticar o bem, amar o próximo, porque isso é um mandamento. O que eu perdi seguindo essas ideias? E eu tô falando de um verdadeiro crente, tá? Não tô falando do crente chato que fica disseminando o ódio aí pelo mundo. O que eu perdi sendo uma pessoa com esses valores morais? Agora, se você passou uma vida inteira vivendo como se não existisse um Criador, negando a existência de Deus, você pode prestar contas se tudo isso que nós cristãos estamos falando for verdade. A Revista dos Adolescentes separou algumas frases que foram ditas por pessoas que se diziam ateias em seu leito de morte. E algumas me chamaram a atenção, começando pelo Nietzsche, que é um grande filósofo e também conhecido pelo seu grande ateísmo. Ele mesmo disse: Deus está morto. E ele vai dizer no seu leito de morte: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. No leito de morte, ele abre a hipótese para a existência do Senhor. Também existem outras citações, por exemplo, Yaroslaviski, com certeza eu falei isso errado, mas ele é presidente do Movimento Internacional dos Ateus, então é uma pessoa influente dentro do movimento, e ele disse o seguinte: por favor, queimem todos os meus livros, vejam o santo, ele já espera por mim, ele está aqui. Eu não consigo imaginar o que esse homem estava vendo no seu leito de morte, mas devia ser uma coisa tão tremenda, tão linda, para ele falar que todas as suas ideologias e ideias eram porcaria e tinham que ser queimadas. Também tem um outro filósofo iluminista francês, que é o Voltaire, muito usado em nossas referências sobre redação, em estudos de filosofia e sociologia. E ele, no seu leito de morte, ele fala que foi abandonado por Deus e pelos homens, e fez um pedido ao médico que estava cuidando dele: doutor, eu vou te dar metade do que possuo se me deres mais 6 meses de vida.
Imagina que para quem creu a vida inteira, porque na verdade para ser ateu tem que ter muita fé. Para quem creu a vida inteira que Deus não existe, chega no leito de morte e tem medo de atravessar a morte, é porque talvez a consciência, em certo sentido, tivesse ali sinalizando alguma coisa. E aí o médico responde para ele: Senhor, não pode viver nem seis semanas. E o Voltaire respondeu: então vou para o inferno. E logo depois ele expirou e morreu. Ele mesmo fez um exame de consciência em seu último momento de vida e constatou a sua miserabilidade e a sua condenação. Que a gente não precisa esperar o leito de morte para ver o santo, porque o santo está disponível. O Espírito Santo ele habita em nós. É um Deus vivo e relacional. Que você, meu irmão, não precise de evidências científicas para crer na existência de um Deus tão maravilhoso. E que você não seja afetado também pelo relativismo cultural, pelos ambientes que muitas vezes respiram e inspiram ateísmo. E que você não se sinta como eu me senti com os meus 18 anos, tão perdida que achava que aquele ambiente não era para mim. Diferentemente do que muitos cristãos podem pensar, o que grandes líderes religiosos inclusive já falaram, não é, André Valadão? A faculdade é para o cristão também. Nós temos que ocupar os ambientes sociais. Não podemos viver numa redoma. Inclusive, não vamos criar uma teocracia neste mundo. Este não é o reino de Deus. O reino de Deus ainda vai vir. Então a gente precisa passar por essas situações para cada vez mais termos a nossa fé provada. Meus irmãos, se vocês gostaram desse conteúdo, dessas reflexões, eu acho que esse vídeo foi mais uma divagação, sair soltando ideias, mas eu gostei muito dessa aula que eu ministrei aos adolescentes. A gente vai ver que o ateísmo ele é uma corrente cada vez maior. A gente vive tempos de relações tão líquidas que crer em Deus, e aí eu falo, seja qual ele for, né, de qual religião, parece ser uma ideia muito antiquada. A gente precisa ver para crer. Então que você possa ser inspirado por essa lição, inspirar outras pessoas. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, comente alguma coisa, algum ponto que te chamou a atenção. Pode fazer críticas positivas e construtivas, tá? Para a gente poder fortalecer cada vez mais o ensino da palavra de Deus. Um abraço, fique com Deus.